A Revolução Francesa foi uma fase que durou 10 anos, entre 1789 e 1799. Esse período era repleto de desigualdade social, dividida em 3 classes: o primeiro, segundo e o terceiro estado. O primeiro estado representava o clero, o segundo estado a nobreza, e já o terceiro estado a burguesia. Eles estimavam 97% da população. Boa parte passava fome e vivia em situações precárias. Já o primeiro e segundo estado viviam uma vida luxuosa. Com o tempo, esse modelo desigual causou uma crise orçamentária. A França vivia uma crise política, econômica e social. Isso irritou os franceses, que exigiam mudanças da sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias, começando com a Assembleia dos Notáveis. Quando o primeiro e o segundo estado tentaram resolver a crise, suas decisões foram aumentar os impostos. A sociedade cada vez mais se irritava, até que em 1789 deu início à Assembleia dos Estados Gerais. Ele também contava com a participação do terceiro estado. O peso dos votos eram contabilizados de 1 para 1, ou seja, o terceiro estado representava 97% da sociedade, mas teria direito apenas a um voto. Assim, os representantes do primeiro estado fizeram 2 propostas ao rei: o aumento dos deputados do terceiro estado. Era para os deputados do terceiro estado ter o mesmo número de deputados do primeiro e do segundo estado, ou que a votação não fosse por estado e sim por cabeça. O rei demorou muito para tomar uma decisão. Insatisfeitos, os deputados do terceiro estado se separaram e proclamaram em Assembleia Nacional, sujeitando a monarquia francesa a uma constituição. O processo político causou muita revolta popular em 1789. A população tomou conta das ruas em Paris e promoveu a queda da Bastilha. A Bastilha era um símbolo de força da monarquia, causando medo no rei. Daí em diante, a Constituinte foi tomando forma. Foram elaborados os direitos do homem e do cidadão. Seguidamente, no Palácio de Tuileries, em Paris, em 1789, o rei Luís XVI assumiu uma posição de responsabilidade, mas articulava planos para voltar ao poder. Em 1791, Luís e sua família tentaram fugir, mas fracassaram severamente e ele foi obrigado a jurar uma monarquia constitucional, ou seja, não estava mais no poder. Continuamente se teve a Carta Magna, que conjurou a separação dos poderes judiciais, o direito ao voto e a liberdade no mercado, mas todas essas opções não ajudaram nada aos sans-culottes, que eram os artesãos e trabalhadores, que são a classe baixa, diferenciada da nobreza, pelas calças compridas e largas. Agora, a Assembleia Nacional estava dividida em grupos em que os principais são os jacobinos e girondinos, e a Assembleia Nacional foi substituída por uma Assembleia Legislativa. Em abril de 1792, a Áustria e a Prússia entraram em guerra com a França, temendo que a ideia revolucionária se espalhasse, mas não conseguiram, pois o povo saiu para lutar pelas ruas. O povo cercou o palácio e prendeu Luís XVI e sua família por traição. Após o rei ser preso, a linha de poder à França se estava aberta e foi concedida o voto universal masculino. Em 1792, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção Nacional. A maioria dos deputados apoiavam os girondinos, podendo ser classificados os girondinos como conservadores e liberais. Os jacobinos, que se aproximavam das ideias dos sans-culottes, eram apoiados por pequenos comerciantes. Os jacobinos eram definitivamente contra os girondinos. A situação do rei foi por água abaixo quando descobriram um documento em que ele estava tramando para voltar ao poder. O rei Luís, em 21 de janeiro de 1793, foi guilhotinado. Em seguida, meses depois, sua esposa. Após as mortes, a França se tornou fraca. Tropas de outros países se juntaram às austríacas e prussianas. A situação estava de movimentos contra-revolucionários indescontroláveis e ainda por cima uma guerra eclodindo no oeste do país.
Os jacobinos estavam dispostos a tomar decisões radicais e ajudar a população. Então, com isso, apoiados pelos sans-culottes, em julho de 1793, os jacobinos expulsaram os girondinos da convenção e iniciaram o período de Grande Terror. E com isso, adotaram decisões políticas, como suspenderam a liberdade civil, restauraram um comitê que obtinha poder sobre o exército e política interna e difundiram um tribunal, o Tribunal Revolucionário, que julgava os suspeitos de tramar contra a República. Tudo isso sob a liderança de Maximilien de Robespierre. Apesar da violência que se foi praticada, nesse período os jacobinos tomaram medidas fortes, como aboliram a escravidão nas colônias, tabelaram o preço dos alimentos, aboliram os direitos senhoriais, reorganizaram a utilização das terras não usada mais por nobres e sim por camponeses, criaram um sistema métrico decimal, tornando o metro, quilograma e o litro, que possibilitou o sistema internacional de unidades, fazendo assim com que ganhasse a confiança dos camponeses e expulsassem as forças estrangeiras. Dentro do governo, neste período, estava caracterizado por estar uma balança de desequilíbrio, pois os sans-culottes estavam querendo medidas mais radicalistas. Já os jacobinos não concordavam com essas ideias. Vendo esse grande desequilíbrio e vendo que o governo estava enfraquecido, os girondinos articularam um golpe e tomaram o poder. Robespierre e seus parceiros foram presos em 27 de julho de 1794. Esse dia foi chamado de 9 Termidor, e no dia seguinte foram guilhotinados. O Tribunal Revolucionário foi extinto, o voto censitário foi restabelecido, ou seja, o voto de pessoas com boas condições de dinheiro, e o poder executivo foi dividido em 5 diretores, que seriam trocados repetitivamente, e foi estabelecido um novo governo, chamado de Diretório, que reunia a antiga burguesia, representados também pela planície, que são os antigos deputados da Assembleia Legislativa. Mas toda essa mudança trouxe dificuldades econômicas, como o aumento de preços, o esvaziamento dos cofres públicos e ainda tendo o problema de rebeliões frequentes. A rica burguesia, vendo essa situação, convidou o grande Napoleão Bonaparte para governar a França. No dia 9 de novembro de 1799, chamado de 18 Brumário, Napoleão desintegrou o diretório e iniciou o consulado. O golpe logo recebeu extremo apoio da burguesia e dos camponeses por observarem o melhor em Napoleão. A Revolução Francesa modificou intensamente a cultura do país, apresentando os ideais revolucionários em diversas situações, como em roupas, acessórios, no próprio vocabulário, no teatro, na arte, na música e na própria criação gráfica. Podemos ver como exemplo as vestimentas identificando cada estado, podemos até presenciar as cores da bandeira do país nas roupas, a igualdade que o vocabulário e a linguagem podem passar, e a arte, a própria arte literária, que está livre. Não podemos nos esquecer da participação feminina, que participou da vida política, pois fundaram clubes, fizeram protestos e discursaram com o parlamento. Em 91, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, proposital para a igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Algumas leis foram criadas durante a Revolução, e foram muito importantes, como a lei do divórcio. Mas para a lei da mulher se teve um limite. Petições foram negadas, muitas ativistas foram guilhotinadas e por muito tempo mulheres francesas não puderam ocupar funções públicas. Os homens responsáveis pela elaboração das leis as achavam incapazes, só podendo cuidar das atividades domésticas e família. Mas, sinceramente, todos nós dos dias de hoje sabemos que eles estavam errados. A Grã-Bretanha declarou guerra contra os franceses, a Prússia, a Rússia e a Áustria, que temiam o crescimento da influência de Napoleão, se uniram aos britânicos. E em setembro de 1803, um grupo de generais descontentes com os rumos da França procurou se aliar aos herdeiros da coroa francesa para restaurar a monarquia. O plano foi descoberto pelas autoridades e os principais suspeitos foram presos e executados. Bonaparte difundia que a nação estava em perigo por potências estrangeiras, e por isso ele precisava de um maior poder. No dia 2 de dezembro de 1804, Bonaparte se tornou imperador. A guerra contra a Grã-Bretanha continuou e em 1805, na Batalha de Trafalgar, Napoleão foi derrotado no mar. Mas por terra Bonaparte se mostrou imbatível. Em dezembro, o imperador aniquilou as forças inimigas da Áustria e da Rússia na Batalha de Austerlitz. Napoleão investiu na construção civil, pavimentação de ruas, drenagem de pântanos, construção de edifícios, pontes, mercados, criação de sistemas de iluminação pública. Por outro lado, se proibiu o fabricamento de artes impressas ou em lugares públicos, e Bonaparte publicava impressos
das batalhas, e esses impressos eram distribuídos em escolas, igrejas, praças públicas, aumentando sua popularidade. Napoleão tinha conquistado grande parte da Europa, mas ainda não tinha derrotado a Grã-Bretanha. Os britânicos tinham um comércio bem potente. O imperador sabia que tinha que debilitar o comércio britânico. Em novembro de 1806, Napoleão determinou o bloqueio continental, proibindo nações aliadas e áreas sob seu domínio de comprar produtos britânicos. E o país que quebrasse esse acordo iria ser invadido. O maior problema para o governo napoleônico foi quando a Rússia rompeu o acordo e em junho de 1812 ele reuniu mais de 6.000 homens e iniciou a invasão da Rússia. Os russos evitaram confrontos diretos, escolhendo usar a estratégia de terra arrasada e destruiu os campos cultivados e tudo o que pudesse fornecer suprimento da Rússia. Os russos evitaram confrontos diretos, escolhendo usar a estratégia de terra arrasada e destruiu os campos cultivados e tudo o que pudesse fornecer suprimentos. E a maior dificuldade para o exército foi o inverno, que atingia 30 graus negativos. E com muita dificuldade, Bonaparte conseguiu chegar em Moscou, acompanhado por menos de 100.000 homens. A cidade estava abandonada e César Russo, que se encontrava em São Petersburgo, a capital, negou-se a iniciar qualquer tipo de negócio. Humilhado, o imperador foi obrigado a voltar de volta a Paris. A derrota enfraqueceu o exército de Napoleão e mostrou para seus inimigos que ele pode ser derrotado. Em 1813, a Holanda se tornou independente e a Confederação de Reno foi desenvolvida. Uma nova coligação comandada por Áustria, Prússia e Rússia invadiram a França. Em março de 1814, Napoleão aceitou abdicar em troca de soberania sobre a ilha de Elba e da promessa de uma pensão anual de 2 milhões de francos que seria pago pelo governo francês. Napoleão, exilado na ilha de Elba, organizou sua volta ao governo. Rei Luís XVIII saiu da França e Bonaparte assumiu. Contudo, seu exército não foi o suficiente para deter as tropas inimigas. Depois de apenas 100 dias de governo, Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Em junho de 1815, o rei Luís XVIII assumiu o trono e Bonaparte foi exilado na ilha Santa Helena. Morreu em 1821.